Bom dia, bom dia a todos. Em nome da seccional da OAB-DF, a Ordem dos Advogados do Brasil, e de seu presidente, Délio Lins, da sua vice-presidente, Cris Damasceno, desejo um bom seminário a todos, um bom dia a pessoas que são interessadas nessa matéria dos jogos. Hoje nós temos um segundo seminário dessa série criada para discutir vários temas de interesse da comissão, de seus participantes e do mercado relacionado a jogos. Nós criamos, então, essa série chamada As Regras do Jogo. Num primeiro evento, nós tratamos do contexto ampliado de jogos, pegando visões de regulação e visões sobre o mercado brasileiro com colegas estrangeiros, todos lusófonos, mas de Macau, Suécia, Suíça, colegas expatriados, brasileiros que vivem fora, portugueses que vivem pelo mundo trabalhando com essa matéria. Hoje nós temos um foco específico e exclusivo em apostas esportivas. Então é para isso que temos hoje a Bárbara, nossa querida secretária-geral da comissão, o Hugo Lanos, que é também um desses cidadãos do mundo, peruano, que está usando a bandeira da Colômbia hoje conosco, já teve pelo Brasil também, a Maria Luísa, que também já rodou o mundão aí várias vezes e está de malas de novo, mas eu vou deixar toda a introdução e as palavras para a Bárbara, que vai moderar esse painel. Então, agradeço novamente o interesse de todos. Só mais uma apresentação. Essa Comissão de Direito dos Jogos foi criada na OAB daqui do Distrito Federal, basicamente por pessoas que, em sua maioria, da área do direito, que atuam nessa área de jogos ou que têm interesse em se colocar na matéria. Então, a gente tem nessa área. Então, a gente tem pessoas mais experientes na área, pessoas que estão se capacitando e se formando. Isso é uma das missões de uma comissão da Ordem. Então, é um espaço bastante franco, aberto, de contribuição para a disseminação de conhecimento. É muito importante frisar que essa comissão não está adstrita a advogados e advogadas, então nós temos colegas de outras áreas profissionais também, tampouco está adstrita a profissionais do Distrito Federal. Com isso, a gente tem conseguido aí uma representatividade muito grande e eu agradeço a cada um de vocês que tem comprado a ideia de bater um papo, de conhecer mais sobre esse mercado. Para a gente da comissão, uma satisfação muito grande ver tanta gente aí presente, tá bom? Bárbara, obrigado novamente. Por favor, a palavra está contigo. Um abraço. Bom dia a todos. Obrigada, presidente. Eu não poderia deixar de começar sem te agradecer por comandar tão bem essa comissão. Eu sei que é uma comissão que a gente faz junto, mas a gente tem visto painéis muito bons, muito didáticos. A comissão realmente está tomando uma proporção muito legal, tanto dentro da OAB, não só a ABDF, de outras seccionais também, como de entusiastas no tema, técnicos. Então, em nome da comissão, eu agradeço a presença e interesse de todos aqui, reforçando a importância da participação. Acho que gostaria de fazer agora um debate, uma conversa. Os nossos convidados vão palestrar, mas fiquem à vontade para fazerem comentários, tirarem dúvidas a qualquer momento. Acho que, da mesma forma como o Sérgio fez o primeiro, eu gostaria que isso daqui fosse realmente uma conversa, que todos se sentissem muito à vontade. E apenas para deixar claro, acho que vocês viram esse seminário está sendo gravado, e a nossa ideia é que depois ele vá para o YouTube, e a gente avisa todos, quando for, a gente divulga para vocês. E, a princípio, acho que a gente está programando para 1 hora de evento, mais ou menos, mas, enfim, sem se apegar também muito ao horário, vamos no conteúdo, né? Então, acho que a gente pode começar. Bem, hoje a gente vai tratar de um tema que eu acho que está muito em voga agora, que é a questão de apostas esportivas.
Acho que muitos daqui devem ter ido dormir depois da 1h30 da manhã, assistindo ao vôlei do Brasil nas Olimpíadas ontem. Acho que muitos não têm dormido, virando noite para ver as Olimpíadas e torcer por seu país, querendo estar lá, querendo apostar, inclusive, porque a gente não pode fechar os olhos de que hoje em dia eu consigo apostar online no meu país ou no país dos outros, como for melhor. E, enfim, só torna mais atraente esse tema e mais necessária essa discussão que a gente vai fazer aqui hoje com o Hugo e com a Maria Luísa. Mostra todo o sucesso do esporte e, em consequência, das loterias esportivas, né? Na semana passada, a gente teve também um seminário da SECAP, do Ministério da Economia, que está responsável por fazer a regulação desse tema, e eles demonstraram também o interesse em ouvir o mercado, em estarem abertos, e o interesse em ter essa regulamentação o quanto antes, o que foi muito legal. Então, seguindo esse momento de transformações, a gente vai tratar hoje das apostas esportivas. A gente teve avanços recentes na legislação. A legislação é de 2018, que é a 13756, e recentemente a gente conseguiu fazer uma correção por meio da Lei 14.183, uma correção para permitir a arrecadação e tentar dar um combate ao mercado ilegal maior. Enfim, a comissão decidiu tratar das apostas esportivas hoje por ser um tema muito atual e que a gente acha que a gente tem que se engajar e mostrar, enfim, todos os lados, tanto o lado do operador e da experiência do Hugo, quanto o lado do jurídico e dessas análises que serão muito bem-vindas da Maria Luísa. Então, de novo, a gente tenta fazer um debate num formato internacional, né, Sérgio? Trazendo o último, teve Macau, teve tudo, e hoje a gente tem uma brasileira e um peruano que hoje mora na Colômbia, né, Hugo? Então, acho que vai ser um debate bem rico. Então, sem mais delongas, gostaria de passar a palavra para o Hugo. O Hugo, como eu disse, ele é um peruano, mas hoje mora na Colômbia. Ele é Head of Sports do Aquila Global Group e ele tem uma trajetória profissional no setor de apostas esportivas muito legal. Então, Hugo, a palavra é sua, fique à vontade. É um prazer te ter no evento, é um prazer te conhecer pessoalmente agora, né, virtualmente. E se você puder começar nos contando um pouquinho da sua trajetória profissional, como foi, e dando início à sua apresentação, fique à vontade, a palavra é sua. Ótimo, ótimo. O prazer é meu também, né? Bom dia, primeiramente eu quisera agradecer pelo convite. Eu há muito tempo não pratico o meu português, mas, por favor, se algo não ficasse claro, fale para mim, levante a mão. Eu posso volver a explicar o nosso querido portunhol ou em inglês. Então, eu vou tentar a conversa em português. Eu empecé na indústria há 14 anos lá. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu empecé na indústria quando ainda estava na faculdade. Meu forte é na parte operativa, nas operações, no gerenciamento do risco, aquisição do usuário, segmentação do usuário, formar equipes de trabalho. Eu tenho experiência em distintos países, inclusive no Brasil há alguns anos. Como bem Sérgio disse, eu morei em distintos lugares. Agora estou há 5 anos na Colômbia, numa dos líderes do mercado aqui, que é a Wplay, a marca do Aquila Global Group. Eu sou o CEO lá, eu faço isso, é a Head of Sports. Eu sou apaixonado pelos esportes, é isso o que é a minha carta de apresentação, por assim dizer. Eu gosto muito dos esportes e é por isso que eu gosto também de
ficar nesta indústria, né? É muito linda, é muito apaixonante, se posso replicar. A ideia aqui é compartilhar a minha experiência. Não é um monólogo, como a Bárbara bem disse, é uma conversa. Então, qualquer pergunta que vocês tivessem agora ou depois, fique com tranquilidade de me perguntar. Eu estou aqui para ajudar. Perfeito, Hugo. Acho que você podia contar um pouquinho para a gente sobre esse ecossistema das apostas. Não sei se você tem a apresentação, acho que você chegou a comentar, se você quiser a gente coloca, senão a gente continua. Eu tenho, se vocês quiserem, eu posso apresentar. Temos. Permíteme aqui compartilhar a Você pantalla. consegue? Preciso que faça alguma coisa daqui. Acho que eu consigo, mas só um minuto. Conseguiu aí, Hugo? Ah, conseguiu. Beleza, muito bem. Então, aqui, ó. Eu tenho esta apresentação, é muito curta, sim, é somente para dar uma olhada geral à estrutura ou como são os modelos de negócio e que o pessoal possa compreender, sim? Qualquer pergunta, por favor, é só levantar a mão e fazer. Então, a estrutura é algo que é muito importante compreender, sim, que não é somente os operadores, e não somente as casas de apostas, as que estão, as que participam, mas tem muitos outros participantes, fornecedores, reguladores, e instituições detrás. Os operadores são os que dão a cara, os que você olha, sim, mas detrás tem muito mais, sim. É somente a ponta do iceberg, como se diz. Então, os operadores são os que aceitam o risco, os que vocês olham, de novo, os que fazem o marketing, os que têm que construir a reputação e protegê-la, são os que têm que cumprir os requisitos de um mercado, seja que fosse regulado ou não. Distintos mercados podem ter uma série de requisitos. É muito importante, eles têm que equilibrar os custos, sim? Então, aqui é algo que, quando escuta falar das apostas esportivas, fica pensando nos jackpots, fica pensando nos muito dinheiro que as casas movimentam, sim? É certo, tem muito dinheiro que está se movendo lá, mas as casas de apostas recebem o dinheiro e aproximadamente o 94% do que eles receberam vai se devolver para os usuários. É somente esse meio por cento que fica para cobrir os custos dos fornecedores, para cobrir os custos de marketing, que é os maiores, para cobrir os custos da operação. Então, os operadores movimentam muito dinheiro, a indústria movimenta muito dinheiro, mas os margens da indústria não são tão maiores assim, tão grandes assim. Quais são exemplos de operadores? Vocês no Brasil têm já muitos desses operadores importantes a nível internacional que estão já no Brasil, sim? Você olha somente a Série A ou a Copa do Brasil e você pode ver que tem
muitos estão com um relacionamento com os times, muitos que estão fazendo marketing diretamente nos estádios. Então, vocês podem ver eles, sim? Mas esses são os operadores. Agora, estes operadores recebem a informação de um terceiro, sim? Dos fornecedores. Eu gosto de explicar isto para quem não tem muita experiência, que vocês olhem ou pensem nisto como numa pizza, sim? É a forma mais simples que eu posso explicar. É uma pizza. Você, para fazer uma pizza, você tem que ter ou tem que ter ingredientes de base, né? Tem que ter a farinha, tem que ter o presunto, tem que ter o queijo, sim? Mas você pode agregar coisas. E o que vai fazer? Vai fazer o seu produto, ou sua pizza, distinta. Sim? Vai ser mais apetecível para outros usuários ou clientes de você. Então, você tem que cumprir alguns mínimos, tem que ter alguns bases, mas depois pode agregar alguns outros. Os principais são os do software, né, a plataforma para você trabalhar, aceitar as apostas. Os fornecedores dos dados, das estatísticas, eles são os que também fornecem das odds ou dos preços o que você vai apostar. Pode ter o streaming, o esportes, o virtuais. Tem muitas coisas que, de novo, sem você... Eu vou emitir aqui. Sem você... você tem muito que escolher e que agregar lá. Por exemplo, um fornecedor dos dados é isto. Sim? Alguém que não gosta muito das apostas, ou não gosta muito dos esportes, ou não entende muito, vê isto e não quer voltar. Então, os fornecedores têm esta informação, esta quantidade grande de informação, eles transformam ela numa maneira fácil para o usuário. Outro exemplo de fornecedores que é muito importante é que vai cumprir são claves aqui, sim? É os meios de pagamento. Você tem milhares no mundo, mas é importante você saber quais funcionam no Brasil, quais são aceitados. Só um dado, eu sei que o Brasil é o país com melhor aceitação dos meios de pagamento digitais, sim? Na América Latina. Você pode ser o cartão de crédito ou pode usar a transferência ou boleto bancário. O pessoal já tem isso na cabeça, já conhecem. Os operadores que quiseram entrar no Brasil têm que ensinar isso ao usuário, aos clientes. Então, isso é uma vantagem muito grande. Outros fornecedores que pode ter, as instituições da integridade, sim, que asseguram que os esportes são corretos, que não tem ninguém mexendo com os resultados esportivos. Muitas vezes alguém pode pensar que são as casas as que mexem com os resultados esportivos, ou as que já sabem com antelação qual vai ser o resultado do fim de semana. Mas estas são todas organizações criminais e a principal vítima são as casas esportivas, são as que têm que pagar os prêmios sobre resultados que foram alterados, sobre estadísticas que não são justas. Sim? Então, as instituições de integridade são muito importantes. E a indústria trabalha muito perto com elas. Tem afiliados, que são os que trouxem usuários,
sim, eles trouxeram usuários para sua casa, para eles se entreteneram com você, sim, na casa de apostas. Tem ferramentas do marketing, tem ferramentas do segmentação do usuário, tem muitos fornecedores. Então, não é somente as casas de apostas, mas tem muita coisa detrás. Aqui são exemplos, sim, de quais são os fornecedores, que vocês não vai olhar eles na parte de marketing, ou nos estádios, ou nas equipes. É muito difícil você saber deles, porque eles estão detrás. E temos reguladores. Os reguladores são muito importantes. É algo que nós temos que estar completamente seguros é que não é mal ter um mercado regulado, sim? Os reguladores são os que lutam contra o mercado ilegal, são os que protegem grupos vulneráveis. Quais são os grupos vulneráveis? Os menores de idade, as pessoas que têm algum problema de ludopatia, sim? Ou, em muitos casos, os mesmos esportes, os atletas, que são que têm problemas, talvez, com algum grupo criminal que vai perto deles, sim? Então, os reguladores têm que proteger eles também. De novo, a integridade, coletam os impostos, que é algo grande aqui, é algo muito importante, sim. Reconhecer que a atividade existe, as casas de aposta funcionam agora, e tem um potencial lá para gerar renta que é muito, muito importante, sim? E também os reguladores fazem justiça. Justiça não é somente para os usuários, é justiça para tudo, sim? É justiça para os usuários, justiça para as casas de apostas, justiça para os meios de pagamento, justiça para os fornecedores. Os reguladores estão por cima de tudo. Qual tem, como exemplo, tem reguladores locais, quando as leis são somente para o país ou para a região onde eles estão criados, sim? Aqui temos as de França, as na Inglaterra, Espanha, por jogos que aqui na Colômbia, onde eu estou. E temos reguladores internacionais, que são os que dão uma licença para você poder trabalhar online na qualquer parte do mundo. Muitas vezes, os operadores que trabalham num país não regulado têm uma licença ou têm um regulador internacional atrás deles. Beleza? Então, o mapa fica assim. Temos reguladores por cima de todo, e embaixo deles temos operadores que são uma parte, mas vocês podem ver como é que todos os demais fornecedores para aí, sim? Eles suportam, eles ajudam os operadores. Tem alguma pergunta? Algo não ficou claro? Algo que gostaria de saber mais? Olha, Hugo, para mim ficou muito claro. Inclusive, queria elogiar seu português, que é muito bom. Não há Obrigado. que falar que não é. E eu não tenho perguntas ainda. Se você quiser, a gente pode passar para Maria Luísa e voltar para as perguntas que a gente faz tudo junto. Beleza. Como você preferir. Vou deixar de apresentar aqui. Tá bom. Mas muito obrigada pela sua apresentação, viu? Foi muito bom. É Não, por muito favor. bom ter essa visão de operador mesmo, de quem conhece do mercado, de quem contribui com o mercado. E melhor ainda é ver que os operadores estão muito ligados com essa questão da integridade, né? A integridade não só no tema do esporte, mas da aposta em si, você tendo um regulador que combate um mercado ilegal, que protege um grupo de vulneráveis, que a gente sabe que não são poucos, mas que a gente sabe
que são consequências que a gente pode minimizar. Então, é muito interessante você trazer isso para a gente. Obrigada, mais uma vez, pela sua ótima exposição. E agora a gente poderia passar a palavra para Maria Luísa, nossa querida membro da comissão. Não sei se ela sabe, mas ela foi minha professora online, fiz um curso com ela e eu amei o curso, só tecendo elogios, porque, assim, de uma forma muito didática, ela trouxe para gente a questão dos bingos, o que foi muito legal, algo que ela tem, assim, na ponta da língua pelos estudos. Admiro muito a carreira dela. A Maria Luísa, ela é advogada da área de tecnologia e jogos do FINSA, Advogados Associados. Ela é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em Direito Comercial Internacional pela Universidade Kent, e é ex-pesquisadora do projeto Bingo, do caso do Brasil. Ela, esse caso, estudou a regulação internacional do jogo de bingo em jurisdições diversas e foi subsidiado pelo Conselho de Pesquisas Econômicas e Sociais do Reino Unido. Acho que não tem muito mais o que falar. Maria Luísa, eu passo a palavra para você. É um prazer ter essa conversa hoje com você. Se você puder começar nos contando um pouco da sua trajetória, um pouco como o Hugo fez, e puder dar continuidade aos ótimos insights que você vai trazer, vai ser ótimo. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Hugo, e a todos os demais. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que tu gostasse, Bárbara, daquele curso. Foi realmente bastante intenso, uma semana com várias contribuições, vários insights. E eu fico feliz que a matéria, enfim, sobre a qual eu me debruço há um significativo tempo, inicialmente, como a Bárbara falou, entrei por uma pesquisa internacional sobre regulação do jogo do bingo, no qual todos imaginam, todos aqui, a grande maioria aqui do Brasil, talvez tenha vivenciado e sabe da singularidade que representou aqui os bingos em termos de exploração comercial do jogo. Ele foi basicamente um manual como o que não fazer, mas aprendemos, né? E hoje aqui estamos, então, discutindo em meio às Olimpíadas, como já falou a Bárbara, né? Eu acho que o momento é hiper oportuno, só não é oportuno pelas questões de regulamentação pendente aí, que pelo que sinaliza, inclusive a SECAP deve estar providenciando a regulação, uma regulamentação ulterior até o prazo inicial realmente dado pela lei 2022. Mas também pelo fato de termos também no ano que vem a Copa do Mundo, né? Então, acho que todos esses fatores demonstram a pertinência e as nossas discussões aqui no grupo. Quanto à minha trajetória, como a Bárbara já bem sintetizou, eu tive uma passagem pelo setor privado. Quando eu fui fazer o meu mestrado na Inglaterra, fiz sobre direito comercial internacional. Até então, me debruçava bastante sobre a questão de regulação do crédito, algo que tem a ver hoje em dia até com a questão dos meios de pagamento, que trouxe aqui o Hugo. E em função de uma pesquisa que buscou, que eu auxiliei, inclusive na busca de subsídio de verbas, que relacionava e comparava diversas jurisdições em termos de regulação do bingo, que é uma área, em comparação até às apostas esportivas, ao cassino, ela é subestudada. Até estava vendo algumas estatísticas essa semana, e a fatia do bingo, assim, ela realmente é restrita. Talvez temos que olhar com cuidado, que na Inglaterra é cheio de bingo por todos os lugares, né? Por isso que lá, inclusive, que iniciou essa pesquisa. Mas, enfim, em função dessa pesquisa, me debrucei bastante sobre os aspectos do jogo. Era uma pesquisa sociolegal, então tive a oportunidade de fazer várias entrevistas na época, como falou aqui a Bárbara. Achei super importante essa ideia do diálogo de indústria, operadores, governo, reguladores, consumidores, jogadores, trabalhadores. Eu acho que é difícil a gente eliminar, como falou aqui, eliminar o risco zero, ele não existe, mas minimizar qualquer tipo de externalidade negativa, seja por parte do operador, seja por parte do público, seja por parte da regulação. Então, desde então, me debruço no aspecto inicialmente mais acadêmico. Tive uma passagem também pelo Poder Executivo, trabalhei junto a uma cidade ali perto de Porto Alegre, junto às Secretarias de Desenvolvimento Social e Econômico.
tive a passagem também do judiciário, então sempre me interessou muito, e aqui nós todos como os advogados, né, qual é o papel do judiciário em termos de regulação, e quando a gente vê a questão do jogo, a gente vê que quase metade, assim, ou mais, da regulação que temos foi amoldada pelo judiciário. Então, é algo, né, a gente sabe que ele está lá, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas a ideia é que quanto mais consistente, quanto mais clara, quanto mais funcional seja uma regulação, menos dependente, mesmo os custos, inclusive jurídicos, todos estarão incorrendo, inclusive o nosso sistema judicial também. Então, eu trabalhei, então, junto ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul por um bom tempo, e este ano, então, dei uma guinada de 180 graus, estou atualmente trabalhando junto ao FINSA. O Luiz Felipe, acredito que todos conhecem, Luiz Felipe Maia, era alguém que eu já conhecia há longa data, inclusive, dessas minhas pesquisas, e em função de inúmeras conjecturas aqui, eu tive algumas mudanças geográficas também, decidi, então, ingressar 100%, então, nessa área que sempre tive aí, inicialmente mais focada no âmbito acadêmico, agora também no âmbito profissional, 100%, por assim dizer, na advocacia. Então, esse é mais ou menos o meu panorama. Eu vou aqui compartilhar, dar início aqui, para que a gente possa, também não tenho a pretensão de início de esgotar ou de trazer respostas, até porque as perguntas ainda são inúmeras e pendem de delineamento. Então, acho que dentro desse aspecto, acho que inclusive os órgãos reguladores têm sido super abertos, né? Se não me engano, mais de 5 mil propostas já foram remetidas para a SECAP, então o público está, os operadores, indústrias estão realmente se debruçando sobre o tema, e acho que temos aqui, então, uma razão de ser e uma razão de aqui estar. Eu vou compartilhar, eu acho que, vamos ver se vai funcionar direitinho aqui. Você consegue daí? Precisa de alguma ajuda? Eu acho que eu consigo. Vamos ver. Tá. Pronto, apareceu. Eu só tenho que botar no modo apresentação, né? Acho que apresentação. Começo. Acho que agora sim. Então, acho que a ideia é tratarmos, então, das apostas esportivas, né? Quando falamos em jogo e quando falamos em Brasil, esse é o tópico realmente do momento. Eu acho que a gente está diante... muito embora, como a Bárbara já apontou bastante, ela vem inserida no nosso ordenamento jurídico como uma modalidade lotérica, mas ela aqui a gente tem uma série de projetos de lei já a longa data tramitando no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e buscam trazer, na verdade, o que seria esse direito do jogo, né? Que aqui a gente já tem e já está tentando, basicamente, de um modo não dedutivo, indutivo, chegar lá. Mas eu acho que apostas esportivas, apesar de vir dentro dessa modalidade lotérica, dentro de um sistema supostamente existente, ela apresenta uma série de peculiaridades, das quais até o Hugo aqui já nos trouxe em termos de uma ideia de um jogo, de um sistema de jogo que deve ser pensado e deve ter suas arestas aparadas justamente para viabilizar a exploração comercial da operação, como diz a própria lei. Então, a ideia aqui, basicamente, é estruturar em 3 grandes partes, mais ou menos lidar com o direito posto, por assim dizer. A gente sabe que o direito posto não significa que ele seja inequívoco, mas tratar um pouco qual é a base que a gente tem normativa, e aí vou tentar não ser tão árido em termos jurídicos, apesar de estarmos aqui numa comissão da OAB, mas a ideia é justamente, temos ali um artigo que cria a modalidade, eles nos dão uma série de sinalizadores dentro do... Eu acho que eu tenho que admitir isso aqui? Acho que deu. O nosso perímetro de atuação, ou o que pode ser objeto, então, de uma regulamentação nos limites da lei. Quando isso, né, a própria legislação já trouxe alguns empecilhos, já vimos que houve modificações recentes que justamente buscam garantir a viabilidade da exploração da atividade e traçar um pouco, então, já propositadamente ali no aspecto final, quais são os... Eu acho que aqui dá para... Eu acho que aqui tratar na modalidade ali quais são, então, os desafios que nós temos de forma prospectiva, né? Então, que podemos, inclusive, abarcar e quizá ser objeto aqui de algumas conversas futuras. Bom, então, a criação das apostas, a modalidade lotérica
de apostas de cota fixa, ela vem estabelecida, então, no artigo 29 da Lei 13.756, que é uma lei que trata sobre o Fundo Nacional da Segurança Pública. Então, aí a gente já tem um indicativo dessa natureza que ela tem de modalidade lotérica. Alguns aqui elementos eu acho que são interessantes a gente tratar, porque eles nos indicam, inclusive, o motivo potencial pelos quais, enfim, aparamos já as arestas na fonte, né, de uma das questões que é a relação à própria tributação, a própria base de cálculo que foi aí modificada por meio da recente lei 14.183 agora, de semanas atrás. Então, o primeiro cuidado que creemos que a gente tem que ter é a ideia de serviço público, e aqui já temos o exclusivo da União, que já deve ser reinterpretado à luz da decisão do STF, da nossa Suprema Corte, em relação às ADPFs 492, 493 e a DI 4986, que eu acredito até que vai ser o tema das loterias estaduais, pelo que eu vi ali no chat. O Sérgio já sinalizou que vai ser objeto de discussão futura, mas é impossível a gente falar das apostas de cota fixa como uma modalidade lotérica sem tratar do tema das loterias dos quais elas se inserem. Então, a ideia de um serviço público, e acredito que aqui talvez tenha causado a maior confusão inicial, inclusive em termos de produto da arrecadação, como vai ser tributado, qual é a destinação desses recursos, diz muito com a ideia de um serviço público, né? Então, essa é uma característica bastante peculiar, né, da caracterização da loteria como um serviço público, em termos de própria natureza jurídica, né? Então, por que como que a gente... Opa, eu acho que eu quis voltar. A ideia de um serviço público, então, acho que é bastante importante a gente pontuar que o serviço público é em relação a essa modalidade lotérica. No momento que a gente trata de exploração comercial, a gente está tratando de uma atividade econômica em sentido estrito. Então, aqui a gente não está tratando como existe e como é utilizado. Aqui as loterias, ela tem um caráter, as loterias exploradas diretamente pelo Estado, arrecadatório. A gente tem exploração de jogos de azar, especialmente bingos, por muitas entidades não governamentais, sem finalidade lucrativa, mas aqui há a ideia de uma exploração comercial. Então, o serviço público, a ideia da modalidade lotérica ser um serviço público, a gente tem que deslocar um pouco esse pensamento de ser uma atividade, por assim dizer, essencialmente, porque se a gente encarar por esse lado uma atividade essencial do Estado, a atividade lotérica, a gente entra quase numa sina de bico, ou seja, a modalidade lotérica como uma modalidade de jogo de azar ou jogos de fortuna, qual o motivo seria das outras práticas, inclusive, não serem autorizadas? Então, fazendo um esforço hermenêutico, praticamente, para explicar a ideia de um serviço público, mas essa é uma característica que foi mantida pelo STF agora, em 2020, então, esse perímetro, que essa ideia, ela permanece, é muito mais de um caráter formal do que um caráter material, né? Até o ministro Barroso, ele não participou desse julgamento porque ele já tinha elaborou um parecer à época a serviço em favor das loterias, da Loteria Estadual do Rio de Janeiro, da Loterj, e ele diz assim, por que é um serviço público? Basicamente porque sim, no que se refere à natureza jurídica da atividade lotérica, legem habemus. E a ideia, inclusive isso consta no voto condutor do ministro Gilmar Mendes, o ministro Barroso então não participou por suspeição, é a ideia de a gente deslocar esse núcleo de identificação da atividade lotérica, da atividade em si, para a destinação, ou seja, para a canalização dos recursos. E essa é uma característica, geralmente, das loterias, ou seja, viabilizar o aporte de recursos e aí canalizar para áreas de segurança social, educação, saúde, enfim, aqui a gente tem uma série de destinações. E
Então, essa ideia de destinação é muito mais compatível aqui com a arrecadação, mas dentro desse sentido, também a gente vai ter que começar a reinterpretar a ideia de exclusividade da União. Com essa decisão, então, os estados passam a ter, eles chamam de até a competência administrativa, que seria de exploração das atividades, dentro dos moldes, obviamente, autorizados pela União. Então, em relação a esses dois aspectos aqui, inclusive é feito um esclarecimento de que isso não se trata, como eu já falei, o judiciário foi muito atuante na delimitação dessa matéria de jogos, né? Então, nós temos a segunda súmula vinculante, inclusive existente no nosso país, ela tratou justamente da questão dos bingos, que aqui eu não vou tratar em meandros, que não é objeto, mas basicamente ela diz: é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. E aí, se adiantando, né, numa potencial apontamento, né, de superação da súmula, inclusive o ministro João Mera Mendes disse: não, essa súmula trata da competência legislativa, e essa competência legislativa que aqui foi exercida para autorizar as apostas esportivas de cota fixa. Isso significa que os estados estarão aptos a explorá-las? Em tese, sim. Inclusive, números já sinalizam nesse sentido. No entanto, os moldes, eles chamam de moldura regulatória, tem que ser estabelecida pela União, porque só assim a gente vai ter um sistema coeso que possibilite, então, a sua exploração de uma forma, no mínimo, compatível entre os diferentes territórios. Então, e o terceiro aspecto que é interessante, quando ele fala de apostas, porque aqui a gente tem os jogos em geral, né? A ideia do jogo de azar, ele vem regrado lá na nossa lei de contravenções penais, com os jogos de azar. Ele traz três principais linhas da definição do jogo de azar. O primeiro dele é o jogo em que a ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte. E aqui ele trata das apostas sobre corridas de cavalos, aquelas que não seriam autorizadas fora do hipódromo ou do local onde sejam autorizadas. E aqui sim, as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Então, quando se abre a ideia, se autoriza essa exploração das apostas de cota fixa, a gente já tem essa derrogação excepcional da legislação penal. Então, aqui temos a sistemática de aposta, ela vai ter uma singularidade também, como já tratou aqui o Hugo, seja na ideia de alias, seja na ideia de justiça, que se diferencia do jogo em si. Então, aqui a gente tem a abertura, seja em termos de modalidade de jogo, e seja em relação às apostas esportivas, então, cuja proibição vem derrogada em função da legislação. Então, quando ele fala, a partir, né, daquele caput que se trata de um serviço público, que se trata de aposta, a gente tem a possibilidade, então, a abertura, e aqui se surge uma das maiores dúvidas que temos hoje em dia, qual vai ser o regime de delegação ao particular. Temos diferentes formas, se seria a concessão, se seriam autorizações, se teríamos números limitados ou não, mas isso já demonstra que estamos diante de uma matéria que tem uma série de peculiaridades, especialmente em relação à exploração comercial. Isso aqui é um breve panorama do desenvolvimento das loterias, né, desse sistema das loterias. E a caracterização como serviço público é datada lá da década de 30. E é interessante que essa caracterização foi mantida pelo STF. Ele fez todas essas distinções, viabilizou, inclusive, o exercício da competência dos estados, administrativamente, para operarem as modalidades lotéricas. Disse que se tratava, sim, de uma definição formal de serviço público, mas isso foi mantido. O que eu acho interessante é que aqui, quando nós tivemos a exploração indireta das próprias loterias, lá na década de 40, o que nós tivemos aqui na década de 40? Foi justamente a lei de contravenções penais, ou seja, ao delegar, ao permitir ao particular, enfim, arcar com os custos, né, e os benefícios, os ônus e bônus de operação,
ela determinou que todas aquelas que não fossem autorizadas, então, não estivessem de acordo com o ordenamento. Então, isso é bastante interessante na medida em que, recentemente, nós tivemos até discussões na aula passada quanto à criminalização ou não da atividade de apostas esportivas quando não autorizadas em território nacional. Deixando de lado as questões ali formais acerca da possibilidade ou não do assunto em medida provisória, essa é uma preocupação latente por parte dos próprios operadores. Se eu vou me arcar com esse custo, se eu vou ter que arcar com custos regulatórios, tributários, eu quero ter segurança de que aqueles que não se pautem por isso também não possam exercer. Então, eu quero saber qual é o meu poder de mercado. Então, eu faço realmente só essa reflexão acerca que foi a lei de contravenções penais justamente nesse momento. Então, aqui chegamos então no conceito de apostas, né? Então, aqui já me alinhando um pouco com os pontos que já trouxe aqui o Hugo. Aposta, se a gente fosse, por assim dizer, dissecá-la, nós teríamos 3 principais elementos, que é a aposta em si, a alha e o prêmio. E o funcionamento dela como um sistema depende diretamente dessa integridade que a gente está falando. Aqui, pelo fato de se tratar de uma aposta de cota fixa, isso já nos dá um indicativo que, como aqui já foi trazido, se trata de uma atividade de risco também para o operador. É como se fosse um jogo bancado. Por quê? Porque nessa modalidade de jogo, ele está garantindo aquele resultado. Ou seja, o apostador, através de uma cota, de uma proporção que daí sim vai ser estabelecida, já sabe quanto ele, no caso de acerto, vai ganhar. O operador, por sua vez, não sabe qual é o montante que ele vai desembolsar. Então, aqui, diferentemente, por exemplo, das apostas parimutuais, que a gente tem aqui o exemplo do turf, ou quando as pessoas apostam e elas não sabem o montante exato, porque não sabem qual vai ser o volume da aposta. As próprias loterias, elas reservam um percentual para o prêmio, ou seja, é uma atividade que não é também, ela busca arrecadar, ela tem até um payout significativamente inferior, porque a ideia justamente é arrecadar para o Estado, mas não se incorre em risco. No momento que se fala de cota fixa, se está incorrendo o risco, ou seja, o operador também participa do jogo. E é justamente em função dessa singularidade que tivemos algumas questões tributárias que tiveram que ser também compatibilizadas. Dentre esses elementos, então, essa é a própria definição da lei, que certamente vai ser especificada em termos de modalidade de apostas, em termos de abrangência, de combinações. Então, é a própria lei que fala, inclusive, em que é definido no momento da efetivação da aposta quanto o apostador pode ganhar em caso de acerto do prognóstico. O que acontece? O operador não sabe quanto ele pode perder em caso de acerto ou não desse prognóstico. Então, aqui a gente tem o processo, então, que ainda pende uma das questões fulcrais, é a relação, que tem sido bastante debatida, inclusive, em relação à forma de delegação ao particular. Seria ela por meio de uma autorização, seria através de concessões, e cada uma delas, enfim, tem uma série de justificativas teóricas, inclusive no início a SECAP sinalizou para a ideia de concessão, por um lado, para realmente facilitar, às vezes, até a atividade de conferência, uma limitação do número, e por outro lado, também dá uma certa segurança jurídica. Pelo lado do mercado, foi apontado, olha, se está buscando um ambiente concorrencial, o que se quer? Se quer fomento à inovação, se quer uma concorrência de qualidade do produto, as apostas, quanto ela vai pagar, se eu der mais para o jogador e o meu operador, esse operador der mais, ele tem potencial de angariar um maior público. Então, são uma série de grandezas que devem ser equacionadas, né? E aqui eu só trago aqui uma reflexão já. Esse aqui são os dados, esse aqui foi uma reportagem que até saiu hoje no Valor Econômico, justamente alinhando com as questões do meio de pagamento, que já trouxe o Hugo aqui, falando que realmente no Brasil a regulação, ela caminha, né? Nós temos ali a questão do sistema de arranjo de pagamento e cada vez mais os jogos online, né? Os jogos que as pessoas, especialmente pós-pandemia, por exemplo, nos Estados Unidos, onde já há vários estados que já autorizam, isso
pode gerar aqui no Brasil consequências em termos de abrangência da legislação. No momento que os estados também vão exercer, no momento que as pessoas, cada vez mais a gente usa o celular para tudo, né? Como que vai se dar esse desenho, né? E em termos de disseminação dessas novas tecnologias, será que a gente sabe que aqui, seja o Open Banking, o Open Finance, ele estimula muito a entrada de novos players no mercado? Será que a ideia de um modelo rígido, então assim, não há uma resposta, mas realmente há um grande desafio quando se diz, porque aqui a lei também deixa isso bem claro, e será explorada, e aqui vamos deixar, exclusivamente em caráter concorrencial, com possibilidade de ser comercializada em quaisquer canais de distribuição comercial, físicos em meios digitais. Então, o digital, como nos traz em todas as áreas, com certeza é um agravante nessa complexidade regulatória que a gente está aqui a tratar. E aqui seria só para demonstrar, a Bárbara citou um webinário interessantíssimo, que foi conduzido pela SACAP, inclusive na semana passada. São inúmeras consultas públicas que são realizadas, e eu acho que aqui também se reforça o nosso papel aqui de estarmos discutindo juntos essa matéria no momento que matura a ideia, e realmente essa modificação recente legislativa, ela veio de inúmeras vozes que vociferavam realmente em torno de um melhor amoldamento desse sistema. Foram, se eu não me engano, mais de ali 5 mil propostas que foram apresentadas. Então, realmente, é um sistema, a gente fala de sandbox, de tentativa, aqui quase como é um open sports betting aqui que a gente está tratando. E aqui só fazendo uma já correlação com as questões nas apostas estrangeiras, que também trataram aqui, também trouxe aqui o Hugo, né? Uma certa incongruência em termos e perda arrecadatória. Por quê? Porque a gente tem, de um lado, uma contravenção penal que não permite a aplicação extraterritorial dessa legislação, e de outro, a gente, inclusive as pessoas, se fala muito do poder da exigibilidade, inexigibilidade da dívida do jogo. A gente sabe que em termos jurídicos, né, realmente, se a dívida foi angariada, ou foi aqui, ou lá fora, dificilmente vão ingressar aqui com uma ação postulando o pagamento. Mas a gente tem um procedimento, o exequatur, que agora vem sendo levado pelo STJ, que permite, inclusive internaliza para o ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de cobrança de dívidas que foram adquiridas no exterior. Inclusive, ele diz bem claro, não se está diante de soberania nacional aqui, até porque é um crime de menor potencial ofensivo. Então, o Brasil se mantém aberto para que, né, deixar os seus nacionais jogarem lá fora, inclusive provisionarem, né, e se está diante de uma perda de receita, enquanto a persecução, seja na esfera penal, seja em consequências jurídicas, é inexistente por justamente carece de embasamento jurídico, uma eventual responsabilização. Então, aqui já entrando, também não quero me alongar demais, mas já me encaminhando, esse aqui é um breve comentário em relação à modificação legislativa, para a gente já finalizar com alguns pensamentos. Essa lei, então, que é a Lei 14.183, ela aparou, a gente fala muito, eu até vi em alguns lugares, agora mudou, a base tributária agora deixou de ser o turnover e passou a ser o DDR. Isso para alguns casos, sim, para a questão dos repasses aos benefícios legais, isso realmente foi adequado. Em relação a uma série de base de cálculo para uma série de outros tributos, isso realmente ainda permanece em aberto. É um sinalizador de que houve uma sensibilização por parte do legislador? Sim, com certeza sim. E aqui, a gente já tem aqui só tentando casar um pouco a questão da importância, então, do serviço público, a ligação com a destinação. Não é sem razão que no artigo 29, então, ele estabelece essa modalidade de jogo, e no artigo 30, ele fala do produto da arrecadação, ou seja, quem é que vai se beneficiar disso? E foi justamente essa modificação que nós tivemos, só quis fazer aqui um quadro comparativo, que essa emenda que foi posteriormente internalizada pelo relator e convertida na lei, ela tinha essa ideia de, sim, modificar
o turnover para, de modificar do turnover para o gambling gross revenue. Em suma, para quem não está apropriado, seria basicamente o produto da arrecadação menos o prêmio, menos aquilo que foi gasto. Ou seja, o que o operador efetivamente permanece com ele. Então, na emenda, isso ficava mais claro na medida que no próprio caput já se tinha essa ideia do gambling gross revenue como base para a incidência de uma série de repasses e tributações. Agora, então, a gente tem essa nova redação que basicamente estabelece o turnover para o repasse relacionado à Seguridade Social, né? Obviamente o prêmio, o imposto de renda incidente sobre o prêmio é uma outra questão também bastante polêmica. Mas aqui eu fiz questão de parafrasear, né? Foi um informe da própria SECAP de julho de 2021 que atenta para a singularidade da aposta esportiva em relação às demais modalidades lotéricas. Então, eles mesmos estabelecem, né? Diferentemente das loterias tradicionais, em que o prêmio final de cada acertador depende do volume de apostas realizadas ex ante e do número de acertadores ex post, nessa modalidade, ou seja, aposta de cota fixa, o apostador saberá no momento da aposta quanto pode ganhar em caso de acerto, por meio de um fator multiplicador do valor apostável. Ou seja, o apostador sabe quanto ele ganha, o operador não sabe. Então, vamos flexibilizar qual vai ser essa arrecadação. Até porque ela pode ser negativa. Em determinados casos, o Hugo já trouxe aqui a questão, né, do match fixing, essa ideia de combinação de resultados eventual, pode gerar um prejuízo também ao operador. Então, mantermos essa tributação exponencializa ainda mais esse risco que ele está a incorrer. Aqui é só para demonstrar realmente que o projeto ele foi incluído, então, as apostas de cota fixa no Programa de Parceria de Investimentos e Inclusão no Processo Nacional de Desestatização. E aqui também retirei um outro excerto bastante interessante, que essa resolução, que inclusive opinou pela inclusão dos programas, e ela fala que a posição estratégica do Estado na economia, transferindo a iniciativa privada às atividades indevidamente exploradas pelo setor público. Então, aqui realmente salta aos olhos que a complexidade também de toda essa sistematização, imputarmos isso ao Estado não seria viável e, ao mesmo tempo, busca alinhar as melhores práticas e as formas, né, já bem estabelecidas de apostas ao redor do mundo. O que temos aqui, então, em aberto? Basicamente, assim, é um leque, aqui é só en passant para que a gente finalize e aí realmente possa refletir a respeito. Temos a questão do imposto de renda, que é a tributação exclusiva ao apostador, que aqui incide sobre a cada ganho. A gente sabe que muitas vezes esses sites de apostas, eles funcionam como plataformas. Aqui o Hugo até trouxe ali uma série de agentes que se interrelacionam para aprovisionar esse serviço, né, essa aposta. Então, muitas vezes, essa sistemática de tributação sobre o ganho, quando isso, por exemplo, no ambiente internacional não é observado, vai ter uma concorrência já no ponto de vista de atratividade do apostador a participar do mercado nacional. Né? Temos questões relacionadas à base de cálculo do ISS. Será que vai ser realmente, recentemente até o STF se manifestou sobre isso numa decisão relacionada às apostas em corridas de cavalo, mas teremos parâmetros que nos deem clareza em relação a isso, vamos ter de repente uma guerra fiscal entre os municípios, regimes de delegação que já tratei brevemente, né? E aqui a própria lei fala sobre a questão de comunicação, marketing, propaganda, quais são as melhores práticas, né? Como podemos compatibilizá-las com a nossa sistemática, hoje já vigente, com o Código de Defesa do Consumidor, com a proteção dos vulneráveis, como já mencionou a Bárbara. A questão de compliance, anticorrupção, o gerenciamento de riscos, né? No momento que o operador incorre em risco, ele tem que demonstrar que ele tem solidez para poder arcar com aquilo também, né? Isso é o que vai dar sustentabilidade para ele e para a exploração da atividade. Refinamento de produtos, né? O leque de combinação de apostas é inesgotável, não são só resultados, número de cartões amarelos, número quem vai jogar. Então, como isso vai ser estruturado? Vamos ter limites? Não vamos ter limite? Qual vai ser a conferência?
Jogo responsável, né? Então, é uma ideia que o Brasil, acho que, com certeza, a partir dessa ideia do desenvolvimento das apostas esportivas em caráter comercial, vai começar a desenvolver mais parâmetros para que consigamos atingi-lo. E também a demonstração que aqui diz muito, como na linguagem do Hugo, a questão da reputação do operador, ou seja, a comprovação de que ele também tem responsabilidade no provisionamento dos serviços, né? A prevenção a crime de lavagem de dinheiro, certificações, então, aspectos da tecnologia cada vez mais serão realizadas, serão conduzidas no ambiente online, muitas vezes através de telefones, né? E acho interessante pensarmos na questão da base territorial, como eu já falei, da própria exploração, se ocorrer em caráter estadual, qual vai ser o critério? Nos Estados Unidos, muitas vezes é feito pelo IP, ou seja, apesar de uma pessoa morar em um determinado estado, vamos supor, né, mora em Las Vegas, onde já é legalizada a atividade, ela se direciona a outro estado onde não é, ela não vai poder apostar, porque ela está fisicamente naquele lugar, mas ela mora em outro, né? Então, são questões que têm que ser realmente pensadas. E aí, sim, a integridade do esporte aqui, ela é salutar. E tem uma frase aqui já me finalizando, caminhando para o final, que é do Jorge Godinho, que é um português que leciona em Macau, mas que eu acho extremamente importante para que nós tenhamos em mente que a pureza da alha é um bem jurídico a proteger, em nome da honestidade do jogo. Então, aqui, se a gente está tratando a alha de um momento essencial, no momento que se está ultrapassando por A, B ou C, não se está apenas infringindo por uma questão ética, mas também por uma questão sistemática, simplesmente porque aí não há aleatoriedade. Há, sim, afetação, enfim, fatores que influenciam na obtenção de determinado resultado. O desafio, então, realmente é propiciar, então, a viabilidade da exploração das atividades em termos econômicos, financeiros, de um lado, e garantir aqui aos jogadores, aos consumidores, aos nacionais, a atratividade do negócio também. Então, aqui tinha feito um breve escopo aqui, questão de repartição de competências, mas dado ao adiantado da hora, vou terminar por aqui. Agradeço a todos e fico aqui à disposição para perguntas, comentários e o que mais for necessário. Vou terminar aqui minha apresentação. Muito obrigada, Maria Luísa. Que apresentação rica também, muito bom. Um contraponto ao do Hugo, na verdade não contraponto, uma complementariedade ao do Hugo, os dois trazendo a questão do jogo responsável, da integridade, que é algo que realmente o legislador brasileiro, o regulador brasileiro vai ter que se atentar, e até mesmo os operadores, né, que quiserem vir para tornar um ambiente concorrencial saudável, né? Então, agradeço novamente. Eu abro para pergunta de todos, quem quiser só levantar a mão, fazer no chat, abrir o microfone, mas eu queria começar com uma pergunta que vale para os dois, assim. Na verdade, não é nem pergunta, é uma curiosidade, eu gostaria dos comentários de vocês. A gente vê que realmente o Brasil vem avançando, não se abrir totalmente para jogos, mas a questão das apostas esportivas é um grande avanço que a gente já observa. E a gente escuta muito que existem operadores interessados, operadores que já operam no Brasil com licença de fora, e operadores brasileiros, inclusive, que querem desenvolver um mercado brasileiro, porque já existe isso, já existe esse incentivo. Eu queria entender de vocês como vocês enxergam o cenário brasileiro para os próximos 5 anos, por exemplo, das apostas esportivas. Vocês acham que vai ser favorável ou que vai ser complicado? Além disso, eu queria ter o feeling de vocês do interesse dos operadores no mercado brasileiro mesmo. Mais isso, assim, queria mais um comentário geral de vocês. Fiquem à vontade, Hugo, se quiser começar, Maria Luísa. Beleza, muito obrigado. Muito obrigado, Maria Luísa, pela apresentação, é muito clara, vocês têm as coisas muito claras, é bom para explicar. Então, o cenário, eu
acho que é favorável, sim, mas tem algumas coisas que temos que considerar. Então, favorável para os operadores que quiseram entrar no Brasil, principalmente porque, como eu disse, o Brasil é quem tem o mercado, o comércio eletrônico mais maduro na América Latina, né? Então, o trabalho dos operadores de ter que ensinar as pessoas a usar os meios de pagamento online, ou criar uma conta online, ou usar o e-mail, coisas simples, sim. Mas aquelas coisas simples, tem outros países na América Latina que não estão tão desenvolvido mesmo. No Brasil, sim. Então, é importante, já é uma parte do trabalho que está feito, que o brasileiro tem, já conhece, assim. Além disso, vocês têm uma população enorme, tem o PBI enorme, melhor que qualquer outro país na América Latina, e tem o que eu gosto de falar, nós estamos na indústria do entretenimento, a entretenção. Então, vocês têm os componentes, além da paixão, além dos torcedores, para não somente o futebol, que alguém pode pensar que é o maior condutor das apostas esportivas, mas tem bons atletas e tem torcedores no vôlei, no basquete, tem uma liga da futebol americano no Brasil, tem a UFC, temos eSports, e não somente os esportes como tal. As apostas esportivas também incluem as apostas reais não deportivas. Então, quais são? Você pode apostar nas casas internacionais ou quem vai ganhar os Oscars, ou quem vai ganhar os Grammys. Sim, você pode apostar em distintas coisas. Muitas casas utilizam esse tipo de apostas simplesmente para temas do marketing. Eu lembro lá no 2010, 2011, onde eu trabalhava, oferecia apostas se o mundo vai se acabar no 2012. Eu ficava, isso não pode ser, como vai oferecer isso? Mas é simplesmente para temas de marketing, sim? Eles diziam, sim, se a gente quer apostar, que apostes, tem uma entretenção lá. E se ganham, quem vai pagar, né? Mas é interessante isso, que não somente as apostas esportivas, mas também tem a outra parte, porque nós estamos na entretenção, nós queremos isso. Eu fui um pouco do tema, perdão, mas o cenário favorável, sim, por todas estas coisas, é porque quando um operador faz o trabalho de construir a página no idioma português para Brasil, que não é o mesmo português na Portugal, né? Se eles fazem o trabalho de construir a página e traduzir tudo para o Brasil e oferecer esportes e coisas locais para o brasileiro, é porque eles podem chegar a um público muito a um público grande, né? Tem muitas pessoas. Falamos da população lá e a paixão que tem. Então, eu acho muito favorável, sim, mas é importante o tema da regulação, que possa proteger e possa alimentar essa paixão, esse negócio, que, enfim, é um negócio, né? Bom, eu já, entrando já no gancho oportuno aqui do Hugo aqui,
Eu acho que esse ponto final para quem trabalha com regulação é fulcral, né? Então, assim, como um bom advogado político, depende, né? Mas, assim, vejo favorável nesse período aí de 5 anos, eu acho que já estamos, eu acho que já se está trabalhando. Então, até fazendo, por exemplo, um comparativo, né, que eu fiz e estudei bastante a fundo a questão da legalização do bingo, por exemplo, todas essas grandes discussões aqui, elas não foram tratadas, né? Então, a legislação do bingo lá em 93, ela surgiu num artigo de lei, eu falei em diversas com pessoas, né, na época, porque, enfim, né, não se acha muito material escrito, fora os anais ali do Congresso, que depois eu fui procurar. E uma pessoa, enfim, um operador da indústria, ele me disse assim, olha, tu sabe por que tu não vai achar nada? Porque não existe. Então, assim, no momento não teve uma discussão prévia sobre esse assunto, tanto é que lá a gente teve uma série de problemas até de competências regulatórias, começou se atribuindo a competência ao Estado, depois foi à União. Então, assim, esse que eles chamam até, e é uma palavra que foi muito pisada pelo STF no julgamento das loterias estaduais, é a questão da ideia da construção de um sistema, ele trata muito da moldura regulatória. Então, eu acho que eu acho que o Brasil ele enfrenta um desafio, eu acho que o apetite tanto da indústria internacional também é grande em relação ao Brasil, justamente por esse motivo que já fala o Hugo aqui, a gente está vendo o crescimento, a gente vê o mercado, a gente vê na questão dos games, a gente vê a questão né, dos fantasy e tudo, é um público que existe, é uma demanda que existe, mas eu acho que a questão da clareza e principalmente aqui o grande desafio do Brasil em termos de segurança jurídica, né? Porque como eu falei, não vejo como vários, né? Nós todos trabalhamos aqui com direito, né? Confiamos, enfim, no sistema judiciário, mas essa falta de previsibilidade, ou às vezes de falta de clareza, que a gente sabe que conflitos, enfim, vão desaguar no judiciário. Ali o STF tem uma série de ações que tratam só sobre determinação da base de cálculo. Por isso a importância da gente trazer essa ideia, o que é produto de arrecadação, o que é o tal do DDR, né? Que, enfim, nesses projetos de lei mais abrangente, a ideia é que eles deem uma base um pouco de sustentação, eles trazem conceitos que a todos ficam acessíveis, né? Aqui a gente está fazendo, a gente vai atrás, mas é uma construção, né? A ideia de ter um sistema que a gente faz é uma coxa que existem, né? Que nem quando a gente está hoje em dia, a legislação de proteção de dados, existiam vários dispositivos de espaços, mas a gente consolida isso, a gente traz clareza. Então, eu acho que vejo com otimismo, vejo realmente interesse forte do público também internacional, mas vejo a questão regulatória, primeiro momento a estruturação de um ambiente coeso e a ideia que dê realmente o que é sistema, o que vai ser competência da União e por quê, o que vai ser dos estados, como isso vai se conversar, um dos grandes desafios que teremos e que estamos aqui dispostos a enfrentar. Perfeito, obrigada pelas respostas, estou de acordo sempre. Gostaria de abrir, então, 3 pessoas já se manifestaram, o Hamilton, o Rodrigo e o Rafael. Então, se a gente puder seguir essa ordem, Hamilton. Bom dia a todos, parabéns aí à exposição do Hugo e da doutora Maria Luísa. Eu tenho 3 temas, mas vou fazer um para deixar os outros participantes, depois eu volto nos demais. O Hugo falou da importância dos meios de pagamento na indústria. E aqui no Brasil, a gente tem um estigma muito grande ainda da atividade e, por consequência disso, problemas seríssimos com relação às bandeiras de cartão de crédito, aos adquirentes de cartão de crédito. Isso é um tema muito sensível no Brasil ainda. Vocês entendem que com a regulamentação isso será superado ou a gente ainda tem um desafio grande para superar esse desafio enorme que essa indústria ainda impõe à atividade? Hamilton, desculpa, se você pudesse se apresentar também, eu esqueci de pedir a todos que forem falar, forem questionar, se puderem se apresentar, seria ótimo. Bom, eu sou Hamilton Noble, sou diretor da Ebara. A Ebara foi operadora durante muitos anos aqui no Rio de Janeiro, da Loterge. A gente operou durante quase 30 anos as loterias da Loterge. Hoje a gente não opera mais as loterias estaduais, mas eu estou aí antenado e estudando todas as oportunidades do mercado brasileiro de loterias e de apostas esportivas.
Então, vamos lá, o Hugo, Maria Luísa, quem se habilita a responder? Beleza, vou eu, se me permitem. Então, como a Milton bem diz, é importante controlar, regular isso, sim? Os reguladores têm que ter controle sobre essas coisas também, não controle, mas têm que ficar atentos a isso, sim? Então, por exemplo, aqui na Colômbia temos muitos problemas com os meios de pagamento, especialmente com os cartões de crédito, sim. Mas qual é o que a regulação ajudou ou está ajudando agora mesmo? É ficar algumas condições, definir algumas regras para que alguém possa utilizar um cartão de crédito para o gambling ou para as casas de apostas. As casas também têm que ter seus próprios meios de segurança, porque são castigadas, por assim dizer, como chargeback ao final do mês também. Então, acho que é um trabalho conjunto, tem que ser conscientes do risco, né? Não vai acabar com a regulação, sim, mas eu acho que juntamente podemos tentar controlar e tentar diminuir aqueles riscos. As casas de apostas trabalham muito nisso. Eles têm equipes treinados internacionalmente trabalhando e procurando aqueles fraudes. Então, acho que é importante aquela comunicação entre o regulador e as casas para poder combater aqueles tipos de fraude. Certo. Só uma especificação, Hamilton. Tua dúvida é em relação aos meios de pagamento dentro da configuração aqui da questão dos jogos, ou de uma forma geral, como eles vêm sendo encarados, regulados e regrados aqui para finalidades inúmeras? Não, basicamente, a respeito da própria visão que a indústria de meio de pagamento tem com relação ao jogo. Hoje existe um estigma muito forte e nenhuma bandeira atualmente credencia operações de jogo no Brasil. O que se tem aí no mercado, basicamente, são operações feitas de forma paralela. Então, existe uma dificuldade muito grande da implantação de pagamentos para a indústria de jogos. Eu acho que aqui, Hamilton, tem uma série de questões que tem que ser sopesadas, né? Porque, às vezes, eu acho que sim, em primeiro lugar, tá? Já dizendo que eu acho que uma clareza, com certeza, contribui para uma solidez maior em relação a esse mercado. A gente enfim, a gente está tratando de um mercado que tem um estigma forte, a gente não nega isso. Eu me lembro quando eu fiz a minha pesquisa em 2015, 2016, pessoas não quiseram me receber. Eu estava pesquisando sobre algo que nem era só a história dos vínculos, levei não na face, inúmeras vezes, sendo que, enfim, era uma pesquisa acadêmica buscando justamente angariar o que tinha acontecido e tudo mais. Então, eu acho que o mercado, ele ainda, a indústria do jogo, ela enfrenta isso, enfrenta essa questão moral, às vezes, até em alguns julgamentos tem algumas tiras, assim, de ministros, até quando fizeram essa súmula vinculante, que dizem, essa jogatina e tal. Eu disse, não, mas alto lá, a gente está tratando a atividade, pode ou não pode, né? E eu acho que esse é um pressuposto que todos nós temos que tratar no momento que a aposta de cota fixa passa a ser uma atividade legal e regulada. Juízos morais não vão ter que intervir ali na questão da objetivação, como tratou aqui o Hugo. Muita gente está trabalhando seriamente nisso, né? Está fazendo seus cálculos ali contábeis, até de probabilidades, para saber se tem questão, né, se tem viabilidade de explorar ou não a atividade. Então, acho que a clareza na regulação, acho que isso é uma questão, é um desafio até sistêmico no mundo ainda que caminha, mas no momento que a indústria avança, obviamente, eu acho que
tanto a indústria avança quanto se tem uma regulação, até tem gente que fala de um ciclo de regulação que termina na normalização. A gente ainda está ali no início desse ciclo. Então, eu acho que com o passar do tempo, com certeza, uma regulação efetiva, né, que garanta, porque isso trata também da parte deles, muitas vezes também, além de questão de minimização de riscos, né? Então, mas eu acho que uma questão que trouxesse ali as bandeiras, por exemplo, a questão do cartão de crédito é uma questão também polêmica, né? Pode-se usar o cartão de crédito, aí a gente vai se estar diante de outro dilema acerca da possibilidade disso ou não. Você tem alguns projetos de lei, inclusive, que eles vedam, justamente para que as pessoas não permitam esse endividamento excessivo em razão do jogo. Então, acho que feito essas pontuações, assim, eu acredito que sim, uma regulação acho que pode facilitar, mas não só isso, eu acho que também o desenvolvimento, eu diria, um médio prazo pode também contribuir, é o que vai contribuir efetivamente para o ingresso, porque elas já estão, por assim dizer, bem estabelecidas, pelo que eu entendi, essa da preocupação dessa gestão. Então, vendo que há sustentabilidade nessa prática, nessa operação, acredito que seja realmente uma canalização e um diálogo que deva ser traçado também e o ingresso desses players nesse mercado também. Perfeito, obrigada. Vou passar a palavra para o Rodrigo fazer a pergunta dele. Só um parênteses, a Maria Luísa vai ter que sair ao meio-dia, então se a gente puder aproveitá-la ao máximo, seria bem interessante, mas fiquem à vontade para fazerem as perguntas. Rodrigo? Bom dia a todos. Primeiramente, parabenizando o Sérgio, Bárbara, todos os envolvidos na Comissão dos Jogos. É um movimento muito importante e a riqueza das exposições, né, desse seminário e do primeiro são uma comprovação disso. Brevemente, meu nome é Rodrigo Alves, eu sou advogado desde 2008, no entanto, eu não atuo como advogado, porque no mesmo ano de 2008 eu conheci as apostas esportivas e a vida acabou me trazendo para a indústria e faz 13 anos, então, que eu até tenho um certo pioneirismo e nesse tempo tive a oportunidade de conhecer os operadores, os apostadores e cada vez mais, ainda mais agora, né, que a gente está nessa pujança do mercado, as coisas têm se consolidado. Inclusive, depois da legalização de 2018, eu e outros 16 membros fundadores nos juntamos para criar uma associação, a ABAESP, que é a Associação Brasileira das Apostas Esportivas, que visa justamente que os apostadores e os interessados na indústria tenham algum tipo de voz nesse processo regulatório. Mas feita só essa breve introdução, elogio muito a exposição da doutora Maria Luísa. Ela trouxe pontos muito interessantes que ela vai sair, mas a minha pergunta não vai ser para ela, mas eu queria só reforçar que ela trouxe pontos interessantíssimos, como, por exemplo, a equiparação das apostas esportivas com uma loteria, que, do meu ponto de vista, foi equivocada, mas enfim. Mas eu queria aproveitar a presença do Hugo, por ter esse conhecimento no mercado colombiano, que, como a gente sabe, desde a regulamentação do Salvo em 2016, tem se mostrado um mercado muito interessante, um dos maiores potenciais aí da América Latina, tem sido muito bem recepcionado pelos operadores. Então, eu tenho 4 perguntinhas que são conexas, né, entre elas, mas só para a gente entender um pouco como funciona o modelo colombiano. Queria saber, primeiramente, qual é o sistema de tributação, se é o turnover ou se é o GGR, né, e qual é a tributação. A segunda pergunta é em relação ao sistema de licenças, se é uma concessão, ou seja, se é um número limitado de licenças, ou se é uma autorização, né, e é ilimitado, basta preencher os requisitos e o operador adquire a licença. A terceira pergunta é em relação à tributação do apostador, como que funciona na Colômbia, como que o apostador é tributado em cima dos prêmios, ou se ele não é tributado, ou se isso é retido na fonte, né, enfim. E a quarta e última é se na Colômbia são aceitas as licenças locais somente, emitidas pelo Código, né, ou se as licenças internacionais também são válidas para que o operador possa funcionar no país. Obrigado. Beleza. Muito obrigado, Rodrigo. Então, aqui o sistema regulatório é de uma concessão, sim? É um número limite de licenças
que o governo, neste caso, através do Coljuegos, dá para os operadores. Agora temos 17 operadores legais aqui na Colômbia. É somente uma regulação local, sim? Então, se você aplica para uma licença na Colômbia, você somente pode operar na Colômbia e você somente pode aceitar apostas feitas na Colômbia, sim? De usuários colombianos ou estrangeiros, como é o meu caso, mas que tem a identificação colombiana. Então, cada usuário tem que estar bem identificado para poder fazer uma aposta. A quarta pergunta foi do tema impositivo para os usuários. Eu não conheço muito, porque não sou daqui, mas como funciona aqui é que você tem um monto de dinheiro limite que você ganha ao final do ano. E se você passasse esse monto, essa quantidade, então você tem que declarar os seus impostos e pagam sobre isso. Se você fica por embaixo, então tudo bem, vá dentro da sua declaração da renta ou de impostos normal. Aqui você tem isso. Então, os ganhos que provenham das apostas vai para a sua conta do banco e você tem elas como os ganhos ocasionais que pode ter. Ao final do ano, você tem que somar ou declarar quanto foi o que você recebeu, quantos foram os ganhos, quanto foi o que você desenvolveu, quanto foram os custos, e na diferença é que você paga os seus impostos. E a pergunta que eu estava olvidando era: os impostos aqui não são no turnover. Eu não recomendo fazer no turnover, porque, como eu disse, as casas de apostas movimentam muito dinheiro, mas não significa que todo esse dinheiro que elas têm no bolso, né? Você tem que ter o turnover, é o que movimenta, mas do turnover também saem os ganhos para os usuários, que é normalmente 93%, 94% do turnover. Os impostos aqui são feitos no GGR, no Gross Gaming Revenue, é o 15% do GGR, sim? Mas eu recomendo também fazer assim, senão não vai ser atrativo para os operadores se eles têm que pagar um imposto ao turnover, que é muito, muito maior dos ganhos que ele tem. Os ganhos é 6,5% ou 7%, não é mais. E deles ganhos é que saem os custos de marketing, os custos de produto, de operação, os fornecedores, de tudo mais. Eu deixei alguma pergunta sem te contestar? Tudo claro? Tudo ótimo? Beleza, obrigado. Pronto, perfeito. Vou passar para o Rafael para fazer as perguntas. Maria Luísa, se você puder ficar mais um pouquinho, vai ser ótimo, mas se você já quiser se despedir também, fique à vontade. Eu acho que eu consigo aqui mais uns 5 minutinhos, eu acho que eu consigo manter aqui. Eu já avisei aqui a outra reunião, mas... Ótimo. Tá. Obrigada. Gente, boa tarde já, né? Já estamos quase avançando aqui no período da tarde. Prazer enorme participar aqui da comissão com vocês. Parabenizo aí ao Sérgio, à Bárbara pela organização, parabenizo também o Hugo e a Maria Luísa pela excelente apresentação, muito esclarecedora. Eu sou Rafael Marcondes, sou advogado,
atuo no escritório Pinheiro Neto há 20 anos e, bom, tenho, assim como a Maria Luísa, um background aí acadêmico, minha área de formação é tributária, tá? Eu tenho também formação, sou doutor em direito tributário, tenho MBA na parte de esportes e entretenimento, então sempre tenho um olhar fiscal para todas essas questões aqui, e obviamente não dá para a gente querer aplicar o direito tributário sem ter um mínimo conhecimento aqui de como funciona a estrutura, de como é a operação. Então, por isso, parabenizo muito aí aos dois que apresentaram. Eu tenho um comentário em relação ao que a Maria Luísa ponderou aqui, que ela comentou muito bem a parte fiscal, os avanços que vieram com essa lei recém-aprovada aí de 2021. Eu, particularmente, acho que isso abriu as portas para, de fato, o mercado de apostas esportivas vir para o Brasil, e isso não é uma sensação minha, eu tenho isso, um claro feedback dos nossos clientes, que a gente tem muito cliente nesse mercado de aposta esportiva, e isso vai ser um divisor de águas. Aí eu acho que a tendência é que nós, de fato, tenhamos cada vez mais investidores nesse segmento. Eu ainda tenho alguns receios aqui, na verdade não receios, mas ressalvas com relação principalmente à parte tributária. Eu vejo aqui uma série de falhas na legislação atual. Ela consertou essa questão do DDR para fins de imposto de renda e CSL, mas isso não foi solucionado para fins de PIS e COFINS. A gente ainda tem isso, os tributos incidindo sobre o turnover. A gente tem ao meu ver aqui, alguns pontos bastante questionáveis em relação à taxa de fiscalização que é cobrada dos operadores, e vejo também um grande desafio em relação ao ISS. Até um pouco a Maria Luísa pontuou bem em relação à parte regulatória, né? Onde quem vai ser o competente, o ente competente, se do local do IP ou eventualmente do operador, e isso vai refletir de alguma maneira nessa questão do ISS, gerando uma potencial guerra fiscal entre os municípios que vão tentar aumentar sua arrecadação. E aí eu vejo aqui, eu visualizo uma possibilidade de uma discussão muito parecida com o que a gente teve com as operadoras de cartão de crédito. Essa era só uma ponderação que eu queria fazer aqui para complementar a excelente apresentação da Maria Luísa. E com relação ao Hugo, eu tenho uma questão e uma curiosidade mais até para entender sobre a perspectiva operacional, como que funciona o papel do odd maker, porque essa questão do match fixing, ela acaba sendo decisiva, e eu tenho enfrentado isso junto até a SECAP com alguns outros clientes que eu tenho, porque já começa a ver, no meu modo de ver, o papel do odd maker, ele acaba sendo único para caracterizar esse tipo de indústria. E sem ele, a gente acaba tendo, às vezes, uma aproximação equivocada dos fantasy games com as apostas esportivas. Enfim, eu queria saber de você, Hugo, você pode... Qual o perfil desse profissional, o que ele avalia na hora de fixar as apostas, tem alguns requisitos pré-determinados ao fixar o multiplicador ou não, isso varia, tem alguma métrica? Isso eu queria entender, porque eu acho que é super decisivo na hora da gente alocar um determinado jogo como cota fixa ou não. Beleza. Então, o bookmaker é o cara que faz as odds, faz os preços, sim? As odds representarem somente a probabilidade de algo acontecer. É isso. Então, se você tem o Bayern contra o PSG, você tem uma probabilidade do que Bayern fosse a ganhar, do empate, ou do que o PSG fosse a ganhar, né? Então, é simplesmente a probabilidade.
você passa a probabilidade do que algo acontecer para um número decimal, que é as odds. Sim? Qual é o profissional? Agora não tem. Antigamente você tinha casas de apostas que tinha seu equipe de traders, que eles faziam as odds o tempo todo. Faziam as odds no pré-match, antes do que o jogo se iniciar, e faziam as odds no live, no jogo acontecendo. Agora, como os custos, como o incremento nos custos, é que foi popularizado a figura da casa de aposta que maneja o marketing, maneja a reputação, maneja o risco, o gerenciamento de risco, etc. É a figura do fornecedor. Qual é o fornecedor? Ele tem seu equipe de traders que fazem isso para você. Sim? Então, essa é a figura. Não tem mistério, não tem segredo. Eu posso, se vocês têm tempo, eu posso até ensinar agora mesmo como é. São simplesmente 4 coisas que você tem em consideração para pôr um preço, uma nota. Sim? As estatísticas recentes, você vai ter a probabilidade de algo acontecer. Então, você tem que ter as estatísticas recentes. Tem umas notícias, se tem algum jogador que não fosse jogar aquele jogo, aquele evento, se tem algum derby, algum clássico, algum jogo grande, né? Se tem alguma muda ou troca no treinador ou no... Não é difícil, é simplesmente prática. É algo que não tem muito pessoal que saiba como fazer isso. Geralmente, os fornecedores que têm suas equipes têm muito pessoal com experiência que faz isso para você. Normalmente, as casas de apostas simplesmente gerenciam o risco e muitas vezes, inclusive, o fornecedor é quem gerencia o risco para você. Como eu disse, o match fixing, o arreglo dos jogos, não é algo que as casas de apostas fazem. As casas de apostas fazem as odds basados na estadística, na probabilidade de algo acontecer. Quando tem um grupo criminal que mexe nos jogos, mexe nas estatísticas, e finalmente quem tem que pagar sobre estadísticas que não são justas e que não são a verdade é a casa de apostas. Então, é por isso que as casas de apostas vão de mão dos reguladores e dos sistemas de integridade. As ligas trabalham da mão das instituições de integridade. A Série A no Brasil tem uma instituição que fica, ou que tem os dados oficiais da liga, sim? E garantiza também a integridade da liga. A mesma coisa acontece com o basquete brasileiro, sim? No basquete brasileiro, você tem a Genius Sports, que é um fornecedor importante, grande, que é o mesmo que leva os dados da Premier League da Inglaterra, quem leva os dados do basquete brasileiro. Então, muitas vezes vão da mão, sim? São coisas que trabalham juntos. Por quê? Porque são as casas de apostas, é o esporte, ao final, ou quem sofre daquelas match fixing. Ninguém quer isso. Hugo, no final, acho que a gente, pelo que você está me falando aqui, é muito mais algo baseado na experiência, né, na vivência da pessoa, do que propriamente algo pré-estabelecido com critérios claros, né? É experiência, sim, mas também tem certos padrões que é o mercado, a oferta e demanda, que controlam isso. Você talvez escutou da Betfair.
Betfair é um mercado de troca de apostas, sim, em que eles têm um rango onde você pode se mover com as odds. Então, é basado na experiência do bookmaker, sim, do cara que faz as odds, que faz as probabilidades, mas não é que ele pode pôr lá as odds que ele quisesse. Ele tem que estar, ele está controlado pelo mercado internacional também. Mas é muito de experiência, sim. Não é algo que você vai ler num livro. É algo que você... É experiência, você aprende trabalhando nisso. Ótimo, obrigado. Perfeito. De nada. Obrigada, Hugo. Obrigada, Rafael. Eu acho que o Hamilton também tinha outras perguntas, né? Eu tenho uma pergunta para Maria Luísa, com relação às loterias estaduais. A gente está vendo o movimento de várias loterias estaduais, com movimentos bastante concretos, inclusive já com edital na rua aqui no Rio, que foi suspenso, e PMIs espalhadas pelo Brasil inteiro. Você entende que a PMI é o melhor instrumento para nortear as futuras licitações das loterias estaduais? Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado com o que eu vi na PMI aí de Brasília, então eu gostaria de ouvir um pouquinho sua experiência nesse segmento. Oi, Hamilton. Eu vou dizer que, assim, análise casuística, sendo os estados, eu vou ficar privada de poder te dar esse quadro. O que eu acho que a intenção do PMI em geral, né, que é algo que é comum de ser feito, é realmente a questão do qual é o mercado que se está diante de, né? Quando a gente trata dessas questões de viabilidade agora, dessas recentes modificações que foram trazidas aqui pela Lei 14.183, justamente a gente está tratando da viabilidade do negócio. Então, em tese, a ideia é para ser interessante justamente porque se a gente depender, enfim, de servidores, enfim, que se aloquem para fazer esses estudos de mercado, para que a partir disso se possa dimensionar qual seria a forma de regulação mais eficiente, talvez isso fosse prejudicado, especialmente nesse momento que nos encontramos de pandemia, né, que os recursos já estão bastante escassos. Então, eu acho que a ideia em si é adequada, não sei quais são, claro que isso vai depender da forma como essa ideia vem sendo concretizada, quais são os seus pressupostos. Não vi todos, vi alguns editais, enfim, quais são alguns requerimentos. Acho que na grande maioria, não sei se a ideia é que sejam submetidos posteriormente, depois, esses estudos ao escrutínio público também, que as pessoas possam intervir. Aqui citou o Rodrigo, aqui, que justamente falando dessa questão de formulação de políticas públicas, eu acho que esse é um ponto-chave, né, que as pessoas possam ter voz, diferentes setores, que às vezes justamente tem uma visão que aquele setor que está ali dentro não consegue ver. Então, acho que a ideia de terem estudos especializados que sejam conduzidos, eu acho que a ideia justamente é dar um suporte, né? Tanto é que, no geral, enfim, as regulações, esses parâmetros, justamente, eles dizem que eles não necessariamente vão se adequar, obviamente, que, né, a ideia é que sejam compatíveis, mas não que sejam ipsis literis, um copia e cola daquilo que for sugerido. Agora, casos específicos, eu acho que a gente teria que ter um olhar mais acurado para ver, enfim, como que essa ideia está sendo implantada, na prática. Eu me lembro que, assim, acho que a Inglaterra, eles têm a questão, tem um elemento que eles, inclusive, estava na legislação em relação ao mercado de apostas, que era, como é que eles chamam, como se fosse o potencial daquela determinada área, sabe? Então, isso consta na regulação como um dos requerimentos para, tipo, enfim, ter a tua autorização ali para que tu abras naquele ponto, que tu demonstre adequação com aquela área que tu quer abrir ali, o teu ponto, por assim dizer, de recebimento de apostas. Então, a ideia de mensurar a demanda não é estranha, mas realmente a forma que isso se concretiza, aí eu acho que a gente vai ter que ver daí os casos mais específicos para ver como é que isso vem sendo levado a cabo. Perfeito. Tem mais alguma pergunta, Hamilton, os colegas? Eu tenho mais uma pergunta para o Hugo. A gente está falando bastante de GGR, de tributação, agora isso é uma consequência do payout estabelecido.
Aqui no Brasil, constava em lei, e me corrijam se eu estiver equivocado, constava em lei que o payout mínimo seria de 80% para o físico e 89% para as apostas virtuais. E isso me parece que caiu na última regulamentação. Qual é o payout médio adotado aí na Colômbia? Porque a gente sabe que esse é um ponto importante, tá? E aí quando eu citei especificamente Brasília como frustração com relação à PMI, foi apresentada aqui uma proposta de 60% de payout, o que me parece que é extremamente baixo para os padrões mundiais adotados. Eu queria entender um pouquinho a dinâmica que isso acontece na Colômbia e se a gente está tão equivocado assim, apresentando uma proposta de operação com 60% de payout. Beleza, então, aqui na Colômbia é 83% do payout, sim? Agora, isso é o payout teórico, sim? Quando o bookmaker, quando as casas fazem as odds, eles não sabem quem vai ganhar no jogo, sim? Por exemplo, num jogo Argentina contra Venezuela, que Venezuela ganhou de Argentina, ninguém se imaginava que Venezuela podia ganhar da Argentina, né? Então, se todos os usuários vão para a Argentina, o payout lá vai ser 0. E não significa, não é que o jogo está arreglado ou que tem match fixing ou que o sistema não funciona, sim? É simplesmente que uma coisa é o margem teórico, a quanto é que você calcula, ou faz o cálculo das probabilidades, sim, que é o 10% ou 8%. E outra coisa é as apostas em si. Como bem a Maria Luisa disse, as casas de apostas não sabem quanto vão ter que pagar até que tenham o resultado do jogo. Sim? Então, aqui é 83%. Normalmente, o que os operadores têm é 93%, 94%. As odds se calculam para os 6% de margem, 6% de margem de ganância, de ganhos. Então, se 6 de ganhos para casa, teoricamente é 94% de ganho para o usuário, para o cliente. Então, você tem aquele margem de 94 a 83 para cumprir com a regulação. Sim? Eu acho que a ideia de fazer os 60% é porque se você vai tributar no turnover, você tem que dar para a casa um margem maior para eles poder cumprir com esse imposto, cumprir com esses pagos para a regulação. Mas quem é o prejudicado lá é o usuário final, porque ele, em lugar de ter 83% ou 90% da premiação, ele vai ter somente 60%. Então, é por isso que a gente fala de tentar não ter o imposto no turnover, porque o prejudicado vai ser o usuário final. As casas, o que vai acontecer é vai ter que aumentar os seus margens de ganhos, então diminuir a margem de ganhos do usuário para poder cumprir como pagamento para a regulação. Mas eu acho que é por isso que temos 60%, que é muito, sim, mas eu acho que é porque é para o turnover. Pior é que não. É 60% com tributação sobre o GGR. Aham. Tá? Então, não tem como combater o jogo ilegal com este patamar de payout. Não tem condições de concorrer com operações internacionais que operam a 83, 85, até 93, como você falou, 94, tá?
com uma operação estabelecendo um payout baixo como esse que foi estabelecido para Brasília. É por isso que eu trouxe a questão da PMI, entendeu? Porque isso acaba norteando uma regulamentação equivocada. Então, aqui eu acho que muito importantes estes painéis para a gente poder conversar, para poder ter a visão do regulador ou do potencial regulador e também a visão da empresa privada, a experiência que eles têm, não somente nesse mercado, mas noutros também. Então, eu acho que é muito importante ter estas conversações poder continuar com isto para encontrar um cenário legal para todos, né? Não somente para o país e o regulador, mas também para as casas de apostas e os usuários finais. Perfeito, obrigada pelas contribuições, Hugo, obrigada, Hamilton, também. Acho que a gente podia ir caminhando para o final. Alguém tem mais alguma questão? Gostaria de fazer algum comentário? Fique à vontade. Não? Felipe e Sérgio também, da comissão, fiquem à vontade. Mas se ninguém tiver, eu queria mais uma vez agradecer muito toda a explicação e palestra do Hugo, toda a aula e explicação que a Maria Luísa deu. Acho que foi muito importante. Acompanho esse mercado e não tinha visto ainda um debate de tanta qualidade, trazendo tantos elementos importantes e uma discussão muito profunda, né? Apesar da gente não ter ainda a regulamentação finalizada, ainda termos alguns questionamentos quanto ao mercado, funcionamento, essa questão que o Hamilton trouxe, mas foi muito profundo o que vocês trouxeram e de grande valia. Eu queria agradecer muito, passar a palavra para vocês para darem a despedida, e é isso. Hugo, Maria Luísa, se quiser ir primeiro, porque eu acho que você tem que sair, fique à vontade. Tranquilo, agora então, já que chegamos aqui ao final, vou aguardar então também o Hugo finalizar, mas só encerrando então, dizer que foi um prazer enorme. Eu acho que realmente um canal de diálogo com pessoas que têm também autoconhecimento, né? Não é uma aula muito mais compartilhando reflexões do que buscando trazer respostas. Eu acho que aqui temos um público vasto que aí o tempo das perguntas bem demonstra que talvez os próximos a gente até redimensiona isso, né? Faz ainda mais exíguo assim uma apresentação para possibilitar realmente o diálogo, que eu acho que é uma das partes nas quais a gente mais aprende e grava, né? Porque a gente precisa ler tudo, mas quando a gente tem realmente essa interface, a gente se lembra daquela colocação que foi dada geralmente com um respaldo, enfim, de alguém que passou por isso, vivencia essa situação, é o que traz riqueza e é o que deve ser feito. Acho que a gente está no momento certo, a regulamentação aí tá na berlinda ali, né? Tá na portinha de entrada ou de saída. E, enfim, eu acho que temos uma série de dúvidas, temos uma série de questões em aberto, mas temos a possibilidade de pensar juntos aqui, ou pelo menos ou refazer ou reforçar o ponto de vista de uma forma mais qualificada e também, né, achar canais de compartilhamento dessas nossas reflexões. Então, eu que agradeço, foi um prazer enorme, prazer estar aqui com o Hugo também, com os organizadores, Bárbara pela condução, Sérgio e demais colegas aqui que nos brindaram e pelas qualificações também das considerações. Muito obrigada e fico à disposição. Eu também, muito obrigado. Eu fico muito contente com o convite, muito agradecido. Fico também disposto a ajudar em o que eu pudesse. Eu agradeço a paciência de vocês com o meu portunhol, mas eu fico muito contente, eu fico muito agradecido. É uma ótima experiência. Eu acho que todos nós aqui estamos dispostos a ajudar para poder ter a regulação e para poder avançar neste tema, né? Então,
de novo, eu agradeço a Bárbara, a Maria Luísa, ao Sérgio, e fico disposto para ajudar em qualquer coisa que vocês precisarem. Obrigada, Hugo. Seu português estava perfeito, não há nada que falar dele. Obrigado. Foram ótimas as conversas. Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa e a gente encerra. Bárbara, obrigado. Eu quero só agradecer novamente todo mundo. Tivemos uma audiência enorme. A gente está em sexta-feira virando fim de semana. Eu, inclusive, estou fugindo para o meu fim de semana. Agradeço a participação realmente do Hugo, da Maria Luísa. Bárbara, parabéns aí pela condução. Obrigado pelas perguntas e a gente fica com vontade de alongar essa conversa. Eu vou deixar uma sugestão aqui para o Hamilton. Na comissão, a gente colocou que uma pauta agora da próxima reunião, não esse evento público, mas nossa reunião de trabalho, nós vamos dar uma pincelada no que está acontecendo, fazer navegar os processos nos estados, das loterias nos estados. Então, se você quiser, na próxima reunião em 15 dias, está cravando a data agora, a gente examina ali e se aprofunda no que está acontecendo em Brasília, em Minas Gerais, no Maranhão, em Pernambuco, em São Paulo, nesses estados que estão mais adiantados, a gente consegue, pelo menos, começar a sentir, a enxergar a fumaça do que pode ser o desenho de cada estado, né? Então, vamos participar disso aí, dessa próxima reunião, e aí a gente faz a nota de trabalho e depois faz um evento público para a gente estender essa conversa também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Estou à disposição, Sérgio, mas antes disso acontecerão 2 movimentos importantes. Tem audiência pública do Maranhão agora no dia 4 e audiência pública de Brasília no dia 5. Vai ser antes da próxima reunião aí. Então, vamos chegar já reportando o que aconteceu. É verdade. Isso aí, vamos lá. Com certeza. Um abraço, então, pessoal. Obrigado, viu, Bárbara? Obrigada, Sérgio. Eu queria mais uma vez agradecer aos nossos palestrantes, a todos os convidados, a quem teceu comentários, questionamentos, todos os membros da comissão, nossos queridos membros e membros convidados, aos entusiastas do tema. Se vocês quiserem entrar em contato, a gente tem o e-mail da comissão, fiquem à vontade. E a gente vai marcar um próximo seminário, com certeza com um debate tão rico quanto o que foi hoje. E é isso. Uma boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde, muito obrigado. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, tchau.